Isso aqui. Nossa, aqui faltou um posicionamento estratégico. Eu preciso ser mais estratégica. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer. Então, eu vou lá e tô tendo uma mentoria com a minha musa, Andréa Cruz, que você conhece. Maravilhosa. Nossa Senhora! Então, assim, tá vendo? Eu não sei tudo, eu preciso de ajuda. Então, eu sento com uma mulher que é... zilhões, assim, numa sessão de 50 minutos, a mulher me dá 3 tapas na cara, figuramente, né? E me ensina um monte de coisa. Todas as vezes. Então, poxa vida, é com ela que eu quero estar, é com as mulheres do Ayurveda que eu quero estar. E é uma comunidade muito disposta a dividir essa experiência. E eu não estou dizendo que os homens não dividem isso, tá? Porque eu tive também grandes mentores. Mas eu acho que a forma como a gente busca ajuda é um pouco diferente. Então, como é libertador você estar numa comunidade em que você pode ser você mesma. Olá, sou Ana Carolina Lourenço e estou muito feliz de estarmos aqui hoje para mais uma temporada do Best in Black, lugar que conecta pessoas a sucessos. Hoje estou muito feliz que a gente vai tratar aqui de um tema que todo o nosso público merece ter esse conhecimento e ter esse privilégio de aprender antes de sofrer com isso, que todas as empresas invariavelmente vão sofrer com uma crise. Então, por isso, a gente sabe que a crise, ela sempre vem antecedida de sinais que não são compreendidos, comunicações que não são realizadas ou tomadas de decisões que são adiadas. Por isso, hoje eu quis convidar uma das maiores especialistas em reestruturação do nosso país, doutora Tatiana Flores. Nossa, Ana, muito obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui para a gente poder conversar sobre um assunto que está cada vez mais nos jornais. E eu fico muito feliz que desde da alteração da lei de falências, e aí vão 20 anos, não só o assunto da crise deixou de ser um tabu, como acho que o nosso país tem amadurecido também como enxergar a crise como momentos de oportunidade também. Então, eu acho que a gente, a partir do momento em que reconhece que as crises vão vir e que precisamos estar preparados para ela, da melhor forma possível, porque existem várias contingências imponderáveis. Mais importante do que saber disso é poder falar sobre isso para a gente aplicar, né? Então, eu acho que um país pujante do ponto de vista econômico tem necessariamente que ter uma resposta adequada a momentos de crise. Com certeza. E quando a gente fala em crise, tem alguns pontos que os clientes só procuram quando ela já está acontecendo, né? Não sei se essa é a principal experiência que você tem. É assim que geralmente acontece na sua prática jurídica? Em regra, e aí vou dizer pela minha prática, como eu lido com crise empresarial, como você também lida, né? Então, eu estou olhando muito para empresas e aí temos dados alarmantes. No nosso país, a grande parte do empresariado é de pequenas e médias empresas. Então, que é a força propulsora da economia do nosso país. Quando chega um cenário de crise, essa empresária ou esse empresário, eles já passaram por muitas coisas, tentaram fazer uma solução caseira, não deu certo. Então, eles já chegam, muitas vezes, com uma crise instaurada, cuja solução pode ser mais difícil de chegar. De novo, para tudo tem solução. Só que quanto mais você adia essa solução, ela vai ficando mais dolorida. E aí, o que é a dor, talvez, aqui, para já entrar no assunto, a dor da empresa, né? A dor do empresariado? Acho que no final do dia você perder a construção de uma vida. E muitas vezes essa é a solução. E é muito difícil levar essa conversa, porque é um negócio que foi idealizado quase como um filho daquela determinada pessoa. Né? E, de repente, você fala, nós vamos ter que matar o seu filho, nós vamos ter que fazer com que você se desapegue desse negócio, porque ele não tem mesmo condições de seguir.
eu enfrentei muito isso no pós-pandemia, que você analisava economicamente e juridicamente determinados negócios e você via que não tinha como eles sobreviverem. Qualquer solução que você desse, ela ia ser uma solução ou de curto ou de médio prazo. Ou seja, ela não, na verdade, não solucionaria. Ela taparia uma determinada dor ali naquele momento, porém, não traria uma solução definitiva. E talvez a solução definitiva seria fazer com que a empresária ou o empresário dissesse: eu vou fechar o meu negócio. E é muito duro isso. Você lida com momentos de muita apreensão. E não raro as empresas são familiares também. Então, existe um componente aqui emocional que muitas vezes pesa para a tomada de uma decisão definitiva. São marido e mulher, pais e filhos, né? Às vezes pais, filhos, marido e mulher, dentro do mesmo negócio. Então, tomar uma decisão empresarial para um determinado lado significa se posicionar contra determinadas posições dentro da própria família. Isso não é trivial de se conseguir. E muitas vezes essa família também tem dificuldade de falar sobre isso, então não se preparou para ter contratos sociais, né, acordos societários que pudessem, de alguma forma, mitigar essas conversas difíceis. Então, você só vai ter essas conversas difíceis num momento de crise, o que escala, né, a dificuldade de tocar no assunto ou de se posicionar. Então, veja... A gente tem uma questão aqui muito importante, na qual o jurídico e o financeiro, que é sempre entendido como um custo, não, deixa aqui que eu faço esse contrato. E agora, com inteligência artificial, vai ser um negócio bem complexo, porque faz aí um contrato de locação. Óbvio que vai fazer. Mas será que você tem todas as proteções? E aí, de repente, você pode estar numa situação em que você não entrou com uma ação renovatória e você está perdendo o seu ponto comercial e você não viu isso no seu contrato de locação. Mas um advogado teria visto. Mas aí eu tenho que pagar advogado, eu estou economizando, ou eu uso aquele contador baratinho, né, que não vê todas as possibilidades fiscais, aí eu estou, às vezes, num embaraço fiscal que traz também uma contingência fiscal que, às vezes, fica impagável. Ou um passivo que você tem que lidar para conseguir, por exemplo, pegar empréstimos ou, né, alavancar a sua atividade. Então, veja, tudo precisa de planejamento. E planejar dá trabalho. E custa, porque, às vezes, eu acho que isso é algo que os empresários e empresárias precisam se conscientizar. Inclusive, nós mesmos, advogados, porque a gente também tem os nossos escritórios de advocacia. A gente não sabe fazer tudo. Acho que a gente gostaria. E, às vezes, economizar... Primeiro, ter essa consciência. E depois, entenda essa consciência. Economizar naquilo que eu não sei fazer, talvez não seja a melhor solução. Sim. E isso evidencia um dos principais erros também que as empresas acabam cometendo para chegarem nesse lugar de dor da crise, né? Acho que, te ouvindo falar, Tatiana, me trouxe muito evidente uma coisa que eu já acredito, que as empresas são feitas de pessoas, as instituições são feitas de pessoas. O direito, com todas as suas linguagens, no final do dia, são feitos por pessoas e para as pessoas. Quanto essa onda de artificialidade também atrapalha, que, lógico, tem o seu movimento de contribuição, mas que muitas das vezes distancia esses problemas de pessoas e evidenciam novos problemas de pessoas que vão ser trazidas. Então, acho que esse exemplo que você trouxe da pandemia, do filho que se foi criado, que é essa empresa, né? São muitos sonhos, muitas crenças, muitas esperanças e muitos desejos de prosperidade, imagino, desse empresariado. E quando você chega e traz como uma das soluções possíveis esses sonhos, essas expectativas, essas projeções, esse planejamento deixar de existir, como que se lida com isso? E
pensando num preventivo disso. Quais seriam, na sua visão hoje, os principais ferramentas, além do planejamento que você já trouxe, que o empresariado poderia ter para evitar que esse tipo de situação chegue nesse momento, assim? E aí, trazendo um pouco de visão de, às vezes, não são só sobre os números, né? Porque a gente está nesse momento socioeconômico de uma pressão socioeconômica. Mas, para além dos números, às vezes, o que essas empresas, essas pessoas podem enxergar que elas não estejam vendo e que podem ajudá-las a não chegar nesse momento de crise? Eu posso dar um passo para trás, claro, Aninha, porque o que me chama a atenção, e eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa mudar como país. Empreender, errar e não dar certo o empreendimento faz parte do aprendizado do empresariado. É impossível você pensar, por exemplo, num atleta que faz salto com vara, que ele acerta 100% dos saltos. Uma hora ele não consegue, outra hora o sarrafo cai, outra hora ele sobe mais do que deveria. E por isso que eu sou uma grande entusiasta dos mecanismos, né, para que, se deu errado esse empreendimento, e acho que o direito ele tem que ter respostas rápidas para isso. Dar errado no empreender não é fracassar. E eu acho que a gente tem uma mentalidade muito escassa, no qual a gente enxerga, puxa, eu empreendi, esse meu negócio não deu certo, então eu fracassei. E não é verdade, porque... E aí eu uso muito... Eu não sou palmeirense, tá? Mas eu uso muito uma frase da tia Leila, que eu amo, uma mulher maravilhosa, que ela fala, eu não perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E essa é a razão pela qual nós temos batalhados na área de insolvência, falência e recuperação de empresas, que a gente precisa tirar o estigma da falência. O que a gente precisa é de uma falência rápida, efetiva, no qual esse empresário que faliu com aquele negócio possa ser reabilitado rapidamente, para ele voltar a empreender. Que esse é o objetivo. Que esse é o objetivo. Então, você aprende também com os erros, tá? Então, acho que por isso que eu queria dar esse passo para trás. Existe uma resistência de você dizer, vamos liquidar totalmente a sua operação, porque o empresário ou empresária se sentem fracassados. E não é assim que a gente tem que olhar. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop, uma imersão com empresários norte-americanos. Você vê como a mudança de mentalidade, né, sobre o que é empreender e o que é estar à frente de um negócio muda. Porque lá, assim, você fala, eu tentei 5 vezes e não deu certo as 5 vezes e eu tô na 7ª e agora tá dando certo. Ninguém se sente fracassado, né? E você vê como é um negócio também de neurociência, né, de sentimento, de sonhos que você falou. Tem sonhos e, erramos aqui, ou talvez dimensionei mal o meu negócio, então vamos fechar e vamos começar outro. E aí a gente não tem muito essa mentalidade, e os instrumentos jurídicos hoje que nós temos à nossa disposição também não ajudam nisso. E é por isso que eu batalho e lido todo dia com isso, porque eu quero, em não muito tempo, ter uma outra conversa com você para falar, a gente tem menos processos de recuperação judicial, a gente só usa isso para as empresas que efetivamente precisam, e a gente tem um processo falimentar rápido, efetivo, que o empresário sabe que vai entrar e vai sair do lado de lá tranquilo, podendo empreender e começar de novo. Esse é o meu desejo. Então, mas voltando para a sua pergunta inicial. Quais são os sinais, né, da crise? E acho que a gente está num momento muito importante. O momento da inteligência artificial faz com que quem está à frente de determinados negócios precise reavaliar o seu negócio. Para entender, primeiro, e veja como as contingências elas são fluidas e muitas vezes você não tem uma visibilidade total. Você precisa entender se o seu produto está aderente a esse novo mercado, se tem algo que você consegue escalar dentro da sua atividade que pode ser
melhor dimensionado com uma inteligência artificial. Sopesar se vale a pena investir numa inteligência artificial customizada para o seu negócio, sabendo que isso tem um custo e muitas vezes não vai dar em muita coisa, porque todo dia muda, tem uma atualização, você acha que você está com a inteligência artificial mais top, mas não, aí já surgiram mais 15 melhores e você nunca consegue acompanhar essa evolução. E se cercar de boas pessoas, pessoas que sejam competentes e pessoas que sejam de boa fé. Porque muitas vezes, então vamos lá, quais são talvez os 3 principais problemas que podem degringolar, podemos assim dizer, um negócio a ponto de ser uma crise instaurada e você ter que lidar com ela, e muitas vezes isso leva até a morte do negócio. A primeira, e acho que mais comum, é um superdimensionamento, um otimismo exacerbado que o empresariado tem a respeito da sua própria capacidade de gerir o seu negócio e desse negócio frente a esse mundo complexo. Então, às vezes, os empresários e empresárias são muito otimistas em relação a como agir, e isso faz com que eles fiquem míopes para determinados pontos cegos desse negócio. E aí, Aninha, nós temos uma série de exemplos. Acho que isso é algo que precisa ser muito sopesado pelos empresários, Eu penso um pouco na inteligência artificial, porque quando você pensa lá, ela foi feita para te agradar. E muitas vezes o empresário ele quer ter parceiros ou sócios que não falam a verdade. Ele não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir que ele está arrasando, ele quer ouvir... Validação. Validação. E aí, quando vem depois a crise instaurada e a advogada olha e fala assim, então, isso aqui, nós vamos ter que mudar tudo, a pessoa toma um choque, porque talvez ficou com essa lente ou estava míope com relação a esses problemas. Então, tem que ter pessoas que estejam ao seu lado, que possam te apontar. E, às vezes, ter alguém que é otimista, outro que é muito pessimista, porque isso dá um balanço. Porque uma pessoa extremamente otimista, às vezes, não vai conseguir nem pensar em soluções para mitigar uma crise que possa vir lá na frente. Quem passou pela pandemia? Quem ia imaginar, Deus do céu, que o mundo ia passar por uma pandemia? Vamos falar? Ninguém. Ninguém. Então, foi uma coisa surreal, que pegou todo mundo de surpresa. Mas quem saiu do outro lado menos machucado é quem, de alguma forma, tinha um provisionamento em relação à receita, conseguia ter uma... Acho que os negócios, inclusive o nosso, nós somos advogadas, começou a olhar para esse digital, esse remoto, com muito mais carinho. Do que tinha. Então, quem já tinha isso instaurado nos seus negócios, saíram na frente. Não tiveram que aprender enquanto estava passando pela crise, Exato, vivendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você, como eu te disse, nós lidamos muito com empresas familiares. É você não ter acordos societários bem feitos e bem desenhados. Quando você posterga essa decisão ou posterga essa assinatura, mesmo num cenário que o seu negócio está indo bem, porque você acha que isso é uma besteira e você vai gastar tempo, e tempo também é dinheiro, tempo e recursos, para desenhar um modelo societário mais adequado, um acordo de sócios adequado, um planejamento, por exemplo, de plano de carreira para os funcionários ou para o time que vai fazer o seu negócio girar. Às vezes eu sinto um pouco de amadorismo. A gente vai fazendo e aí as coisas vão dando certo e a gente vai se empolgando e não vai dar certo. Não, se chegar a crise, eu lido com isso. E não é assim. Então, ter essa prevenção nos acordos societários é
não é custo, é investimento. É algo absolutamente necessário. E porque o advogado, ele vai te orientar sobre potenciais problemas que muitas vezes você não está vendo. E aí isso volta com o que a gente falou. Por que que isso é importante, ter um bom advogado te assessorando e te guiando, né, nesse negócio? Porque você não sabe tudo. E o seu advogado também não sabe tudo, mas ele vai conseguir apontar potenciais problemas que podem surgir lá na frente. E aí você, sem estar na crise, desenhar determinadas saídas ou mitigadores. Que mesmo se a crise for instaurada, você já sabe, já tem um plano de ação. Né, que eu acho que eu aprendi muito sobre reestruturação e insolvência com grandes engenheiros de prevenção de acidentes. Porque você vê que existem vários protocolos. Né, que você e aí redundâncias. Então, assim, é importante você pensar no seu negócio. Eu gostaria de ter uma fórmula aqui para passar para vocês. Como se fosse um bolo. Olha, tem um advogado especializado em societário. Tenha um bom RH. Tenha sócios que sejam competentes. Mas não é isso. Não existe uma fórmula pronta, porque os negócios são dinâmicos. Então, é importante que exista um time formado olhando para isso, para tentar escalar ao mesmo tempo. Né? Não é só por números, mas também os números, eles falam, eles dão indícios, né, do que está acontecendo. E não ser ignorante em relação a esses indícios. E eu acho que talvez esses são os 2 principais problemas que a gente enxerga. E o terceiro, que está um pouco conectado com o segundo, é uma ansiedade muito grande. Eu sinto isso muito nos empresários mais jovens, né? De querer escalar o negócio e tornar o negócio que, às vezes, já nasce grande, sabe? E aí a pessoa não tem experiência e, puxa vida, óbvio que pode dar certo, mas a chance de dar errado é maior do que de dar certo. Então, começa pequenininho, pensa o negócio, testa, deu certo, expande com calma e vai. Porque eu vejo que é um pouco que nem relacionamento, né? Quando você acelera demais, às vezes você não vê uma série de coisas, você fala, não sei lidar com isso. E aí, quando você vai numa escala de aprendizado paulatino, a possibilidade de você ter um negócio mais longevo ou mais resiliente às crises é muito maior. Mesmo que seja uma crise tão grande, econômico-financeira, uma pandemia, alguma coisa desastrosa. Mas é isso, é pandemia, é guerra, diversos fatores externos que você consegue, às vezes, mensurar de antemão e, às vezes, não. Sim. Perfeito. Acho que, resumindo, todos esses ensinamentos que foram muito importantes, e obrigada por compartilhá-los, essa questão da resiliência empresarial, o quanto que ela é um exercício também, né? Uma musculatura que ela vai sendo trabalhada à medida que ela vai navegando, construindo. E agora não pode mais falar de resiliência, né? Não. Diz que não, porque do ponto de vista físico, resiliência na verdade, você pressiona um material e esse material tem a capacidade de voltar para o mesmo estado em que ele estava. Na verdade, a gente fala sobre ser antifrágil, porque quando a gente passa por uma crise ou por uma inflexão, a ideia não é você voltar para o mesmo ponto que você estava, é você voltar melhor, porque você volta mais sábio. Então, às vezes, quando eu estou lá na minha oração, eu peço, eu não quero ser resiliente, eu quero ser antifrágil. Antifrágil, gostei dessa. E é porque a gente nunca entra no mesmo rio da mesma forma, né? Da mesma forma. Eu acho que é esse conceito da resiliência. E aí, trazendo um pouco... resiliência, me vem muito à cabeça a questão de soft skills, o quanto que isso é importante, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, e as empresas têm que desenvolver essas soft skills delas próprias, né? Essa antifrágil, essa habilidade antifragilidade que ela tem que lidar com isso. E eu queria ouvir um pouco também de como que é essa profissional que lida com essas crises, né? Então, ouvir um pouco, assim...
primeiro, te parabenizar pelo seu reconhecimento internacional recente. É um motivo de muito orgulho para todas nós, mulheres advogadas, e para toda a advocacia brasileira, termos em você uma representante, assim... Existem diversos representantes de grandes nomes na sua área de atuação, como a Renata Oliveira, como a Dione Assis, que são pessoas que a gente admira muito e tem certeza que contribuem para essa comunidade que você movimenta no setor jurídico. Mas quero te parabenizar especialmente por você ter recebido esse prêmio. Né? Nossa, eu sou muito grata e eu queria agradecer a você que acompanha a minha carreira já. Graças a Deus a gente está juntas nem sei quantos anos, bastante tempo. Obrigada, porque o direito me deu tudo o que eu tenho hoje. E eu sou muito grata que eu tenho bons colegas e melhor do que colega, eu tenho amigos, né, e amigas. Então, toda a comunidade do IWIRC Brasil aqui e do IWIRC Internacional que me deram a oportunidade de ter esse prêmio. Eu fui a primeira brasileira, certamente não serei a única, mas fui a primeira brasileira a ganhar isso. São 33 anos de prêmio. E ser a primeira brasileira me honra imensamente e mostra o quanto o nosso país também entrou no olhar do mundo em matéria de insolvência e reestruturação. Nós temos assim, profissionais brilhantes aqui. Nós temos um poder judiciário que tem se especializado há 20 anos nessa matéria, que também cuja atuação também precisa ser exaltada. Nós temos financistas também brilhantes, mulheres brilhantes que estão à frente como CFO de empresas e que são especializadas em fazer turnaround. Então, eu tenho muito orgulho dessa comunidade e sou uma pequena fração de um trabalho gigantesco de muitas mulheres aqui no Brasil. E você é uma delas também, a quem eu sempre pude contar e tenho muito orgulho também da trajetória da sua carreira. Então, veja, que reconhecimento, né? É nosso, é do Brasil. E do Brasil. É do Brasil. Então, é importante. Eu até brinquei, fui com uma... para mim foi muito simbólico, então eu fui com uma roupa de uma estilista nordestina, Helena Pontes, que... faz isso. Ela tem uma roupa muito tecido brasileiro, as coisas brasileiras. Eu estava com um broche da Espada de São Jorge, fui de verde e amarelo, porque eu sou assim mesmo. Então, muito, muito obrigada. Até perdi qual foi a pergunta que você fez, porque eu fiquei emocionada aqui, me perdi. Se você puder responder. Imagina. Primeiro que eu não fiz pergunta. Então é isso. Olha aqui. Olha a pessoa louca. Eu estava te exaltando. Acho que é importante a gente reconhecer as trajetórias e celebrá-las ao longo do caminho. E eu fico muito feliz, muito honrada de você aceitar o convite. E acho que a nossa audiência está entendendo o porquê disso, que tem a oportunidade de aprender muito com você. Mas o que eu queria trazer para além dessa parte da Tatiana advogada, da Tatiana essa profissional incrível que as pessoas conhecem, como que você chegou até aqui, né? O que te fez se tornar essa advogada que hoje é reconhecida mundialmente? Ai, nossa, que pergunta difícil para responder assim de uma forma objetiva, né? Acho que nunca é um único fator. Eu acho que tem uma trajetória muito... eu sou marcada por mulheres muito fortes na minha vida. A mais forte delas, com certeza, é a minha avó, que me criou. Eu sou filha de uma mãe solteira, então minha mãe também tem um papel muito significativo. Minha mãe é advogada e sempre teve o escritório dela, uma mulher empreendedora. Para ter uma filha solteira na década de 80, não imagino que não deve ter sido nada fácil. E ela perdurou e sempre foi muito corajosa, muito resoluta no que queria. Então, eu aprendi demais com essas mulheres. Tenho mentores muito importantes nessa minha trajetória, mas... O que me fez mesmo, talvez, acreditar mais em mim e saber que eu podia trazer valor para a mesa, com certeza foi quando eu me juntei ao IWIRC. O IWIRC foi fundado aqui no Brasil em 2018 e até lá, e isso eu discuti muito quando fui receber a premiação lá em Washington. Eu às vezes, não tinha um senso de pertencimento. E isso me machucava.
Porque eu frequentava lugares que eu não era convidada, sabe, para estar lá. Eram lugares desconfortáveis. E, de novo, eu sei que a experiência é muito particular de cada um, porque eu conheço colegas minhas que nunca sentiram isso, mas isso era um sentimento. E sobre sentimento, a gente não diz se está certo ou está errado, porque não tem isso, né? Então, eu me sentia muito sozinha nos ambientes onde eu trabalhava. E aí eu encontrei esse senso de pertencimento nessa comunidade, porque são mulheres muito brilhantes. Então você sai de lá sempre inspirada. Sabe aquele poder de você olhar e falar, não, eu vou conseguir? Não, eu não posso abaixar aqui na barreira? Não, e uma coisa que eu falo pro empresariado foi algo que eu errei durante muito tempo na minha carreira e hoje eu faço com muito mais naturalidade, que é levantar a mão para pedir ajuda. É saber que eu não preciso descobrir tudo sozinha. E quando eu me juntei a essa comunidade que tem internacional, que tem mais de 33 anos de existência, é poder aprender com elas coisas que eu estou vivendo agora e que elas já têm uma dica. Uma experiência. Uma experiência, né? Exatamente. Então, eu não preciso aprender tudo sozinha. Se eu colar nessas mulheres, com certeza eu vou ter um aprendizado catalisado. Eu vou precisar passar por menos conflitos. Eu vou saber me posicionar melhor. Então, elas me ensinaram muita coisa. Desde como me portar numa apresentação internacional, né? Até como o salto que eu tive de sair de um grande escritório para empreender, eu tive com a minha mentora no IUIR, que a gente construiu durante 1 ano, e eu sempre tive muito medo. E aí, aquele momento que fala, vai com medo mesmo. É fácil falar, né? Mas não teve vai com medo mesmo. Teve o quê? Planejamento. E teve planejamento dentro da minha própria casa, com o meu esposo, que é um companheiro maravilhoso, que sempre me apoiou. E é o que a gente sempre fala para todas as mulheres, né? E escolham os seus companheiros ou companheiras de uma forma muito sagaz, né? Estratégica, né? Exato. Então, foi muito isso. E pode criticar ou não, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu sempre confiei muito em Deus. Então, eu agradeço imensamente, sabe? Por ter tido tudo isso na minha trajetória. Então, você entende? E vou ser bem sincera, a gente estava conversando isso anteriormente. Eu, às vezes, custo acreditar, sabe? Porque você fala, meu Deus, eu nunca nem imaginei isso para mim. Que privilégio, sabe? Que coisa maravilhosa. Poder ser reconhecida dentro de uma conjuntura do nosso país é algo muito maior, né? Do que eu já sonhei para mim, para a minha carreira. Então, o meu papel aqui, e por ser uma advogada de crise, é servir. É servir não só como prestando o meu serviço, mas é também servir como exemplo, para dizer, eu também errei, eu também decidi empreender, muitas coisas não deram certo para mim, em vários empregos, assim, não deram, tá? Só que é muito óbvio que as pessoas só contam as coisas que dão certo. E eu não tenho medo de falar sobre as coisas que não deram. E mais do que isso, olhar com um olhar mais maduro para reconhecer também erros que eu cometi. E que hoje, ao observá-los, não cometerei mais. Eu cometerei outros. Mas eu não tenho esse medo, sabe? De dizer, puxa, eu poderia ter agido de outra forma. Talvez se eu tivesse escolhido, ou se eu talvez tivesse me comportado. Mas isso não é um peso, mas é algo para falar, puxa, aqui faltou maturidade. Então, vou melhorar isso aqui. Nossa, aqui faltou um posicionamento estratégico. Eu preciso ser mais estratégica. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer. Então, eu vou lá e estou tendo uma mentoria com a minha musa, Andréa Cruz, que você conhece. Maravilhosa. Nossa Senhora! Então, assim, tá vendo? Eu não sei tudo, eu preciso de ajuda. Então, eu sento com uma mulher que é... zilhões, assim, numa sessão de 50 minutos, a mulher me dá 3 tapas na cara, figuramente, né? E me ensina um monte de coisa. Todas as vezes.
Então, poxa vida, é com ela que eu quero estar, é com as mulheres do IWIR que eu quero estar. E é uma comunidade muito disposta a dividir essa experiência. E eu não estou dizendo que os homens não dividem isso, tá? Porque eu tive também grandes mentores. Mas eu acho que a forma como a gente busca ajuda é um pouco diferente. Então, como é libertador você estar numa comunidade em que você pode ser você mesma. Que você pode falar, nossa, eu tô com medo, e ninguém olhar para você e falar, ah, nossa, mas imagina, é só ir lá e falar. Não existe isso no IWIR. Vai dizer, você tá com medo? O que tá te dando medo? Vamos nos preparar, vamos nos planejar. E sempre tem uma mulher mais experiente, mais esperta, mais estratégica que você. Por respirar esse ambiente, não é incrível? É incrível. Ou você aprende ou você aprende, entende? Eu não vou sair de lá nunca. Não, e esse ambiente, e acho que você traz muito disso, a fortaleza das comunidades, né? Eu te conheço a partir de quando surgiu o Black Sister in Law, que é uma das comunidades... Que surgiu dentro do IWIRC. Surgiu dentro do IWIRC, com a Diane Assis, a partir de uma provocação que veio dentro do IWIRC de mais mulheres negras compondo os painéis de insolvência. Insolvência, direito empresarial. E o quanto que hoje essa comunidade, que é gigantesca, é maravilhosa, promove para outras mulheres, principalmente mulheres negras, se sentirem nesse lugar de pertencimento. Assim como o nosso Best in Black. Também esse lugar de comunidade, de conexão, das pessoas estarem ali à disposição para se ajudarem, para se... enaltecerem e para se apoiarem, né? Então, quando pensei no seu nome, foi justamente porque eu conheço esse seu lugar de como que a comunidade consegue te transformar e como você transforma as comunidades, para além da comunidade que só você pertence. Quando você trouxe essa questão da sua responsabilidade de inspirar as pessoas, eu vou compartilhar que a primeira vez que eu vi alguém próximo a mim, que era, no caso, você, estudando na Faculdade de Colômbia, eu olhei e falei, nossa, é possível nós, brasileiros, estudarmos lá? E aí, esse ano, estou tendo a oportunidade de fazer um curso na Columbia University e muito feliz de compartilhar que isso também é fruto seu. Também é fruto desse lugar que você seu, planta. Aninha. É seu, nosso. Aninha. Não, é seu, Aninha. Você sempre foi muito brilhante. Mas olha que maluco, né? E o quanto isso tem significado para nós. Da onde a gente veio, as dificuldades financeiras e mesmo, né, às vezes não tivemos acesso a tudo isso. Mas somos privilegiados, porque eu não vou sossegar enquanto eu tive acesso, mas mais pessoas precisam ter. Onde elas estão? Eu quero elas comigo, eu quero que elas também possam realizar esse sonho. E foi quando você falou, você falou, meu, você está em Colômbia. Eu falei, você vai estar aqui. Foi ou não foi? Foi. E pouco tempo depois é o que aconteceu. E eu acho que a gente faz isso, e cada vez vejo mais pessoas fazendo isso, de abrir portas e transformar elas em corredores. Né? É isso. Eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido. E acho que... Me emocionei aqui. Mas é de emoção mesmo. Mas veja como é importante, né? E por isso que eu luto, e aqui é luta mesmo, é uma luta diária, para que as mulheres estejam à frente, e principalmente as mulheres negras estejam à frente das suas próprias carreiras, dos seus próprios negócios, e que a gente, paulatinamente, seja muito rigoroso em incentivar esse empreendedorismo, porque ele é difícil. Saiu e a gente até eu vou deixar para você colocar para os nossos ouvintes terem acesso. Tem uma pesquisa feita pela FGV do professor Vinícius, que foi ele passou essa pesquisa, eu estou até aqui, vou compartilhar, que no processo de reestruturação, e ele provou com dados que as mulheres, quando estão à frente do negócio, elas são mais desacreditadas nos processos de reestruturação. Elas gozam de menos confiança, sendo que existem provas também, dados, e ele traz isso, de que elas conseguem fazer o turnaround e ter um negócio mais longevo e mais estável.
Agora, se você... Isso fazendo recorte de gênero. Se você coloca o recorte de gênero e o recorte racial, eu não sei para onde a gente vai. Porque a gente já não tem mulheres nos cargos de liderança e de comando. E aí você colocar as mulheres negras. Então, é algo preocupante. E a gente precisa conversar, porque a gente precisa olhar para isso e lutar para que essa realidade seja modificada imediatamente. E isso acontece todos os dias da minha vida embaixo do meu nariz. Então, eu sou uma pessoa que eu ajo... Eu sou até um pouco mais radical, e você sabe disso. Por exemplo, as minhas petições, eu só cito autoras. Se for autoras negras, certamente. Eu elogio quando eu vejo uma mulher, e é um elogio sincero, palestrando, ou às vezes minha parte contrária, né, numa negociação, e eu vejo que essa mulher foi muito bem. Eu vou lá falar com ela. Falo, nossa, eu gostei da sua postura na reunião. Porque a gente precisa se olhar e se reconhecer, né, e precisa normalizar isso, para dizer, nossa, gostei, é o seu lugar de direito, que bom. Então, se todo mundo fizesse isso, essa recomendação, essa comunidade aqui, e aí depois eu quero saber quem está aqui nessa comunidade para a gente começar a fazer negócios e um indicar o outro. Porque o dinheiro, né, o faturamento, ele nos dá um poder que é um poder de transformação. E a gente pode usar isso para o bem. É isso. E o quanto que a gente faz esse impacto positivo para a sociedade. Eu gosto muito de um caso que você já trouxe, que você trabalhou, que você olhou para um ativo estressado e conseguiu, a partir dele, trazer um impacto social positivo, no caso de reflorestamento. Esse foi um caso muito emblemático na minha carreira, porque todo mundo odeia processo de falência, todo mundo tem medo de processo de falência, e nós tínhamos uma área enorme, perto de Campos do Jordão, que é aqui no interior de São Paulo, para quem não conhece, que é uma área muito turística, tem uma mata preservada que é na Serra da Mantiqueira. E essa área, por ter todas as questões dos regimes ambientais, era uma área que não dava para desenvolver nenhuma atividade, nem agroflorestal e nem hoteleira, por exemplo. Você teria que terraplanar, ia ser um investimento muito grande. E aí, nós olhamos para esse ativo e tivemos uma ideia. Peraí, a gente vê muito crédito de carbono para isso. E detalhe, uma falência que já estava assim, rolando há 30 anos. E isso só vai deteriorando, as terras estavam sendo invadidas, não tinham cuidado. E aí nós fomos bater nas casas que fazem investimento verde, podemos assim dizer. E aí todas elas, não, eu não quero comprar um ativo numa falência, tem um risco reputacional. Imagina, um fundo que faz reflorestamento, crédito de carbono, envolvido num processo falimentar. E aí também tem um processo de um caminhar de educação pedagógico, para dizer, não, o processo de falimentar é o que vai te dar a estabilidade. Existem várias possibilidades de ter um negócio muito bem estruturado, feito. Essas são as precauções. O fato é que isso demorou 3 anos, mas nós conseguimos que esse fundo, que é um fundo pioneiro, que tem capital estrangeiro, adquiriu essa terra para justamente fazer o reflorestamento do crédito de carbono. E os credores dessa massa falida, que já estavam desenganados, receberam pela compra desse ativo, que, a princípio, todo mundo olhou e falou, não tem o que fazer aqui, não tem nenhuma atividade econômica para ser desenvolvida. E, de repente, você vê... Agora, isso aconteceu já faz uns 5 anos. Então, eu tenho muito orgulho quando eu passo lá e está reflorestado. Olha, que bacana. E isso virou um pouco um xodó da região. Porque toda vez que você traz e faz o reflorestamento, a natureza responde. Então, assim, tem mais bicho, tem mais pássaros, tem até o controle microclimático daquela região por conta de um reflorestamento que foi super bem feito, porque entende, trouxe um ganho para a população como um geral.
E era um ativo que estava lá largado, sendo invadido, deixado, né, sem nenhum ganho econômico. Então, para você ver, toda crise ela traz oportunidades. Se você não achou essa oportunidade, é porque talvez você está olhando para ela como um fracasso e não como um aprendizado. E ela traz muitas oportunidades. É só você, talvez, mudar um pouco a sua lente. Então, é o que eu falo. Eu sou uma advogada de crise, mas eu sou uma boa pessoa. Porque eu estou o tempo todo olhando não para o lado escasso da crise, que tem muito medo, tem muita sensação de fracasso, mas eu sempre olho para o lado abundante. Aonde eu posso aprender e aonde eu posso sair aqui que pode ser uma oportunidade. Que conversa rica, Tatiana. Muito feliz de tê-la aqui com a gente. Obrigada por tudo isso. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com tanta generosidade, com tanta sabedoria. Acho que a nossa comunidade Best in Black sai muito mais fortalecida dessa conversa. E, para finalizar, eu queria te pedir uma recomendação para quem está começando na área do direito. O que você recomendaria? Quais oportunidades essa pessoa precisa ficar atenta? Então, assim, recomendação de alguma leitura, de algum curso, de alguma comunidade e de alguma habilidade que essa pessoa, você entende que seja importante dela desenvolver. Eu acho que em tempos de inteligência artificial, para quem está chegando na área de reestruturação e insolvência, acho que a primeira coisa é entender bastante de economia do nosso país, macroeconomia também, e não ter medo de fazer as perguntas difíceis. Excelente. Não ter medo, porque às vezes são nessas respostas que você vai encontrar alguma saída. Excelente. E se junte a comunidades para você poder trocar ideias. E você recomenda as mulheres advogadas, mulheres negras advogadas? Mulheres mulheres e homens, tá? Se juntarem ao IUIRC, porque o nosso ambiente também tem homens e eles são mais do que bem-vindos, mas é uma comunidade para catapultar e dar oportunidades para as mulheres na área de reestruturação. E não só advogadas, para quem for financista, né? Que a gente chama de financial advisor, ou banqueiras também, que são pessoas que estão lidando com direito, fazendo investimentos. É uma comunidade muito rica, multidisciplinar, de homens e mulheres, mas é para fomentar e dar oportunidade para essas mulheres aí crescerem nacional e globalmente. E eu sou uma prova viva que é uma comunidade que funciona. Da onde eu saí para ganhar um prêmio internacional, assim, é muito privilégio. Eu sou muito agradecida. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Ana.